Em destaque na Rádio Montemuro. Sejam bem-vindos. Hoje em destaque temos connosco o Presidente da Comissão Política da Secção de Sinfãs do PSD e também Vereador da Câmara Municipal de Sinfãs, Bruno Rocha. É um gosto tê-lo aqui na Rádio Montemuro. Para começar, olhamos já para a sua vitória e para a liderança do PSD em Sinfãs. Foi lista única, contudo, é necessário ter na mesma o apoio dos militantes para vencer. Como se sente relativamente a essa mesma confiança novamente depositada em si? Antes de mais, dar o bom dia a toda a gente que nos ouve, hoje aqui nesta manhã de sábado. Também aproveitar para agradecer o convite da Rádio Montemuro para estar hoje aqui a falar um pouco para o Sinfanense e para toda a região. Efetivamente foi uma vitória, foi a lista única, o que eu de alguma forma também entendo como alguma unanimidade relativamente ao trabalho que tem sido desenvolvido e algum apoio também no sentido desta nova liderança, ou não aparecer projetos alternativos. Quer dizer, no meu entender, que o trabalho que está a ser realizado está a ser relativamente bem realizado e que então não haveria necessidade de apresentação dessas propostas alternativas, se bem que elas, quando surgem, também são sempre válidas e contribuem para o enriquecimento do próprio partido. Não foi esse o entendimento dos militantes, cá estamos legitimados para continuar o nosso trabalho de afirmação do partido, de aproximação aos sinfanenses, de lhes apresentarmos propostas concretas que vão de encontrar aquilo que são os seus problemas e as suas expectativas, e é para isso que estamos aqui a trabalhar com uma equipa renovada. Fez também recentemente um ano que foi empossado como vereador da Câmara Municipal de Sinfãs. Este ano de mandato, que desde o último mandato, de que forma é que avalia e até compara aos anteriores? Eu penso que a avaliação não deve ser propriamente o último ano. É verdade que passaram um ano das últimas eleições, mas eu acho que essa avaliação deve ser desde o início da liderança de Armando Morisco à frente da Câmara Municipal. Eu penso que há aqui fases distintas durante aquilo que é a sua presidência no município de Sinfãs. Há uma parte, e não nos custa reconhecer, que houve da parte dele e da sua equipa uma vontade de inverter os números que estavam no concelho de Sinfãs, a questão do desemprego, a questão do desenvolvimento económico, o facto de sermos um concelho com baixos índices económicos. E houve aqui algumas iniciativas, nomeadamente acho que saltou à vista o trabalho que fizeram relativamente à dinamização da zona industrial, à tentativa de captar empresas para Sinfãs. De resto, era algo que nós, e isso está devidamente documentado nas atas das Assembleias Municipais, das reuniões de Câmara, o PSD tinha, por muitas das vezes, tinha insistido neste ponto, que era importante para o concelho de Sinfãs. E a verdade é que, quando chega ao poder, efetivamente há esse trabalho. E hoje, de resto, hoje as lideranças dos municípios é mais um trabalho de charme na captação da empresa e de investimento para o concelho do que propriamente outro tipo de trabalho. A verdade é que, no nosso entender, muitas das coisas que foram tentadas não resultaram, ou pelo menos não tiveram aqueles efeitos que seriam desejados, até porque os dados que ainda existem do ponto de vista económico do concelho de Sinfãs são aqueles que nós conhecemos, são negativos. Repare que no dia que se comemora a erradicação da pobreza, o Presidente da Câmara, que é convidado para falar nos órgãos de comunicação nacional, é o Presidente da Câmara de Sinfãs. Por isso, à partida, alguma coisa isto quer dizer, não é? Se dúvidas houvessem sobre esses dados. A verdade é que algumas coisas falharam, e eu acho que numa altura, as últimas eleições, onde deveria ter sido aproveitado por Armando Morisco para realmente fazer uma renovação da sua equipa, trazer pessoas novas, ideias novas, com novos projetos e com novas ambições, não foi isso que aconteceu. E eu acho que este ano é um pouco reflexo disso. Repare que depois das eleições, uma das primeiras medidas foi o aumento de cargos políticos, colocou-se mais um vereador, teve a necessidade de se incluir na equipa uma pessoa que ia candidata a vereadora, que as pessoas disseram nas mesas de voto que não queriam. Houve a necessidade de acrescentarmos aqui mais gente, 2 secretárias, um chefe de gabinete, mais uma assessora do Presidente, num aumento muito, muito significativo daquilo que são os encargos com cargos políticos. Estamos a falar que por ano ronda aos 150 mil euros, o que me parece que é muito exagerado.
E depois, para além disto... Mas não sente que isso vai também ao encontro dessa tal renovação que tinha mencionado ao colocar essas pessoas, de certa forma, acaba por renovar? Eu não acho isso. Eu não acho isso porque as pessoas, uma parte delas, são as mesmas que estavam. Nomeadamente, uma que era vereadora, passou a ser secretária da direção. E, por outro lado, são pessoas que, não colocando em causa aquilo que são as suas qualidades profissionais, são pessoas muito próximas daquilo que era o aparelho do Partido Socialista. E pareceu-nos, sinceramente, que havia mais a necessidade de arranjar taxas para os amigos do que propriamente em contratar pessoas com provas dadas ao nível de várias áreas que o Conselho necessita para pôr esse trabalho em prática. E isso não foi feito. E de resto, tudo aquilo que vimos no último ano foi, no nosso entender, muito pouco para aquilo que era necessário. Eu recordo que houve cortes muito significativos às juntas de freguesia, numa altura em que há descentralização, onde a Câmara fica, de alguma forma, satisfeita com o processo de descentralização e percebendo que, quando a decisão está mais próxima dos eleitores, será melhor tomada, é exatamente, a Câmara vai no sentido contrário, ou seja, nas juntas tira-lhe poderes, com prejuízos para as próprias populações, como de resto houve na questão da limpeza das bermas das estradas. A questão, por exemplo, foi das poucas obras que se lançou, as obras na Câmara Municipal, que por teimosia, depois de haver aqui um recurso relativamente ao contrato, houve uma teimosia de entregar na mesma ao primeiro sem saber aquilo que era, primeiro classificado, sem saber aquilo que eram as decisões dos tribunais. Acabámos por ter duas empresas, a Câmara foi condenada, e acabámos por ter duas empresas para indenizar a propósito dessas obras no edifício municipal, quando de resto temos algumas lojas alugadas que estiveram vazias durante grande parte do tempo. Mas nesse caso estamos a falar de um processo que vem até antes do mandato de Armando Bonisco, certo? Sim, não, ele tem antes do mandato, não, pode vir uma parte do processo antes destas últimas eleições, mas teve de desenrolar agora já neste ano. Sim, mas a situação em si que levou ao processo... Sim, a Câmara foi condenada há relativamente pouco tempo, pelo menos foi quando o Executivo teve conhecimento disso em reunião de Câmara. Depois, parece-nos que há aqui uma certa confusão. Repare que há um publicitar de ideias que o Conselho tem que ser um Conselho mais amigo do ambiente, com carros elétricos, e há aquisição através do Fundo Ambiental de carros elétricos para o município, de resto algo que nós também defendíamos. E passado um mês ou dois, a Câmara Municipal adquire um carro de alta cilindrada, mais de 50 mil euros para a Presidência, e um carro altamente poluente, a gasóleo, quando nesta altura toda a gente indica que será no sentido contrário, ou dos híbridos ou elétricos. Há também uma certa confusão naquilo que foi a atribuição dos pelouros. Parece que há uma falta de confiança naquilo que é os vereadores. Repare que uma das pessoas que nesta altura até será indicada como um futuro sucessor na Câmara Municipal, que é o vereador Carlos, quer dizer, acaba por dividir quase todos os pelouros com o Presidente de Câmara. Parece que há aqui alguma falta de confiança e pelouros relativamente simples, como é a questão do desporto. E por isso eu acho que este ano não é um bom indicativo daquilo que poderá vir para o futuro. Mas olhando para aquilo que tem sido também, lá está, o ano de Bruno Rocha como vereador, algo que mencionou no início dessa declaração foi que, de facto, reconheceu que houve coisas que foram bem feitas e que foram bem executadas em Sinfãs. Isso também, essa parece uma cultura mesmo que está no PSD, que é não fazer oposição só por fazer. Nos temas em que consideram que há concordância, acabam por votar a favor. Há várias vezes que até estão mesmo do lado do Executivo, ao contrário de algo que se tem tornado moda em vários círculos políticos, que é fazer oposição só porque sim. Acaba por haver também uma tentativa de haver maior consenso.
Repara, eu acho que eu já há muitos anos que o título de uma entrevista que dei ao rádio era exatamente isso. Hoje ninguém procura que a política seja na ótica do bota abaixo. Isso não faz sentido, nem é da minha forma de ser. Eu tento sempre fazer da forma construtiva. E acho que é assim que a política deve ser encarada, com lealdade, com transparência e com frontalidade. São características que eu acho que são importantes na política, e de resto são, por elas não se verem muitas das vezes, é que nós temos tanta gente a afastar-se da atividade política. Efetivamente, que eu acho que tem que ser uma oposição responsável. Se há algumas coisas que correram bem e que são consensuais, obviamente que se há uma requalificação de um cemitério, nós estamos todos de acordo, se ela é necessária. Se há o apoio naquilo que são as bolsas de estudo, nós estamos de acordo. Nós, se estivéssemos no poder, também iríamos ter essa medida. O apoio ao jovem ativo, por exemplo, eu recordo-me que já há uns anos, já há 10 anos atrás, era uma proposta do engenheiro Pinheiro quando foi à Câmara Municipal. Ou seja, há questões que são consensuais. Agora, depois há obras que possivelmente, não votando contra, se nós lá estivéssemos, não as faríamos, porque não achamos que sejam prioridade, e há outras coisas que achamos que são prioridade para o Conselho e que não estão a ser feitas. E essas talvez mais de fundo, porque a questão de dar o apoio, de dar o subsídio, de apoiar aquela instituição, repare que, por exemplo, nós temos defendido já há bastantes anos o aumento significativo do apoio às IPSS, tanto é que algumas delas até estão a atravessar dificuldade agora, e tiveram um problema gravíssimo na altura do Covid. Na altura, a Câmara Municipal entreteve-se, deixe-me que diga assim, a oferecer bens alimentares, quando acho que a solução seria claramente outra, seria entregar um valor que fosse possível à Câmara, às instituições, para que elas gerissem da melhor forma que achassem e gerissem da melhor forma para aquilo que é os serviços que prestam. E na altura achava-se que não. Pelos vistos, já disse Armando Muniz que vai aumentar os apoios às IPSS. Sim, até porque julgo que na Assembleia Municipal foi também levada uma moção de recomendação por parte do PS relativamente a esse tema para o Governo. Sim, mas repara, exatamente para o Governo, mas isto já foi apresentado nas reuniões de Câmara há 2 ou 3 anos atrás, em plena pandemia, onde as instituições precisavam deste tipo de apoio. E por isso, há aqui outras áreas que nos dividem e que nós achamos claramente que tem que haver outro tipo de investimento por parte do município, sobre pena de nós não conseguirmos inverter estes dados que são conhecidos do Conselho. Ao contrário também do último mandato, desta vez o vereador já não é o único representante da oposição no Executivo, sendo ladeado pelo vereador João Cardoso. Qual é que é o impacto desta mudança ao longo deste ano? O que é que sentiu maior diferença? Eu penso que, do ponto de vista, eu costumo dizer muitas das vezes que naturalmente, quanto mais gente estiver a trabalhar, estiver nas reuniões, melhor será o desempenho também da oposição, e nós não queríamos que estar na oposição, queríamos estar no poder. Obviamente que se estivéssemos 3, como estivemos muito próximo de conseguir, ainda seria melhor, mas eu não considero que isso é que faça a grande diferença do trabalho da oposição. O trabalho que eu fazia antes, e estava sozinho na variação, não era só meu, era um trabalho também de articulação com várias pessoas que me apoiavam, que davam as suas opiniões, que íamos ouvindo. Obviamente que, estando com o João, tem sido um vereador bastante empenhado também nas suas tarefas, tem apresentado propostas também devidamente articuladas com o partido, por isso é mais confortável, não vou dizer que não, mas não penso que é isso que fará a diferença entre aquilo que pensava e as propostas que tem o PSD para Sinfãs agora ou que tinha no passado, porque esse trabalho era sempre muito articulado entre todos. Mas ainda assim mostra que houve um crescimento da parte, neste caso da coligação, relativamente aos anos anteriores, pelo facto de terem elegido 2 vereadores e, como disse, estarem até perto de eleger 3. Sim, eu acho que o PSD... Mas porquê é que sente que isso aconteceu, aliás? Exato, eu penso que o PSD e eu próprio somos muito pragmáticos e tentamos analisar as coisas de forma muito clara, e eu penso que o PSD, e aí também tenho alguma responsabilidade, ou muita responsabilidade, houve alturas que não estivemos tão próximo quanto isso dos sinfanenses.
Não quer dizer com isso que não conhecêssemos aquilo que são os seus problemas, não conhecêssemos e não tivéssemos propostas válidas para aquilo que eram os seus problemas e os seus anseios, não tem a ver com isso, mas tem a ver com a capacidade de transmitir às pessoas que efetivamente o caminho do futuro pode ser diferente. Eu acho que por diversas vezes nós estivemos um pouco afastados do Sinfanenses. Eu digo sempre às pessoas do PSD, às pessoas que me acompanham, que a culpa não é do Sinfanenses por terem votado no Partido Socialista e por as coisas não estarem a resultar. A culpa é nossa, porque não fomos capazes de lhe transmitir essa confiança e de lhe transmitir que haveria possibilidade de termos um futuro diferente, não para nós, para os nossos filhos também. E eu penso que nós cada vez mais fomos evoluindo, e eu acho que o reflexo desta votação também tem a ver com isso. Nós temos evoluindo, temos reforçado as equipas, há cada vez mais gente a estar connosco. Eu dou a título de exemplo, na última Comissão Política nós não tínhamos nenhuma senhora ou nenhuma mulher nas nossas listas, era um lapso enorme, e os jovens eram poucos. Nós nesta altura reforçamos significativamente a presença também junto das mulheres, dos jovens, e sente-se que há uma aproximação maior da população ao partido. Eu acho que tem a ver, e de nós à população, eu acho que tem a ver muito com essa aproximação do que propriamente com as ideias, porque nós não fomos capazes, volto a referir, de transmitir essas ideias aos sinfonenses. Olhando também novamente para este ano de mandato, da última vez que cá esteve também numa entrevista semelhante, estávamos numa crise que era a Covid-19 e agora estamos novamente numa nova crise que está a afetar os vários países, a energética e também a económica. Como é que tem visto a reação do município a estes problemas? Nós temos visto com alguma preocupação. De resto, nós temos feito várias intervenções nas reuniões de Câmara a perguntar o que é que vamos fazer para ajudar as famílias e o que é que vamos fazer também para reduzir aquilo que são os gastos energéticos. Há pouco lhe falava da questão dos carros, que pode parecer uma questão menor. Se o Presidente da Câmara compra um carro a gasóleo ou híbrido. Eu penso que não é menor. É um exemplo que nós temos que dar para a sociedade, o híbrido ou elétrico. É um exemplo que nós temos que dar também para a sociedade. E falo noutro pormenor que volta a ser um exemplo. Há umas luzes públicas que estão ligadas ainda no dia de hoje, durante o dia inteiro, várias luzes públicas, depois de eu já ter avisado numa reunião várias e várias vezes. Isto é um pormenor, é verdade, mas é um pormenor, no meu entender, muito importante. É um sinal que nós temos que dar para a população rapidamente relativamente às poupanças energéticas, está em cima da ordem do dia. Nós, ainda há pouco tempo, até pela voz do vereador João Cardoso, faríamos uma proposta, até porque estamos num Conselho do Interior, que queremos que seja amigo do ambiente, para começarmos com um projeto piloto da aldeia zero carbono, onde financiássemos aquilo que é a instalação de mecanismos alternativos às energias poluentes, que de resto, pelos vistos para já, ainda não teve andamento por parte do município, mas nós temos essas preocupações e acho que é importante transmitir essas preocupações para os sinfanenses. E, sobretudo, é importante lhe darmos alternativas para que as coisas possam mudar. Relativamente, por exemplo, aos painéis solares, e isso é financiado pelo Fundo Ambiental, a colocação de painéis solares, a verdade é que em muitas famílias sinfanenses, por dois motivos, que esse apoio não vai chegar. Porquê? Para já porque as pessoas, muitas delas, têm dificuldade na parte burocrática de se candidatar. Por outro lado, porque para que sejam ressarcidos desse reembolso é necessário que as pessoas paguem e só depois é que vão ser ressarcidos. Estamos a falar de investimentos, em alguns casos, de 3 mil, 4 mil euros. Ora bem, se para algumas pessoas isto pode ser pouco, para outras é muito. E é impensável que algumas famílias tenham esse dinheiro. E por isso a Câmara Municipal, nesta questão, deveria estar por trás a ajudar não só nas candidaturas, a ajudar em todos os processos e, por que não, a assumir a parte também que fica a cargo das pessoas, no sentido de promovermos no nosso Conselho essa transição energética. Por outro lado, é importante arranjar alternativas antes que seja necessário apoiar. Porque eu acho que aquilo que, ao longo dos anos, o Partido Socialista nos habituou, que foi dar algum apoio.
Eu não sou contra os apoios, acho que eles devem ser dados, mas nós temos que tratar as coisas antes. Ou seja, nós temos que garantir que as pessoas, ou tudo fazer, para que as pessoas não precisam de ser apoiadas. Obviamente que se precisam, nós estaremos cá, o Estado estará cá, as autarquias estarão cá para dar esses apoios e para não deixar que as famílias passem dificuldades. Mas temos que começar isto a montante e por isso é que, no nosso entender, esta aposta nas energias renováveis era tão importante fazer por parte do município. Uhum. E do ponto de vista económico, lá está, com a elevada inflação que se tem vindo a sentir, na última reunião do Executivo, o Presidente da Câmara Municipal de Sinfãs afirmou que os apoios serão aumentados no próximo orçamento, que não irá haver aumento de impostos para tentar facilitar a vida aos sinfanenses. Olhando para este ponto de vista, como é que faria diferente, se também mantinha essa filosofia? Lá está, estamos outra vez na questão, na preocupação maior, que é apoiar quando as pessoas são precisas. E claramente estamos todos de acordo, volto a repetir. Mas repare, isto acaba por ser um contrassenso aquilo que é referido pelo Presidente de Câmara, porque na mesma altura que faz essas declarações, é na mesma altura que mantém 3% no IRS e que vai roubar às famílias 150 mil euros, que, pelos vistos e pelas contas que nos são apresentadas, nem eram necessários na Câmara Municipal, até porque o ano passado foram alguns milhões de euros que apresentou como lucro, digamos assim, saldo positivo. Eu pensei que é importante, e obviamente nós estamos numa situação muito pontual, numa crise global, em que quer o Estado ao nível central, e percebe-se isso, quer ao nível local, temos que dar apoio. Mas, sobretudo, eu acho que é importante percebermos como é que vamos sair destas dificuldades económicas que muitas das vezes existem em Sinfãs. Eu penso que aqui é que deve ser o debate. O que é que está a falhar? Porque é que o nosso centro de Sinfãs, que há de ser o centro do comércio por excelência, tem as lojas todas vazias? Porque é que, nesta altura que se quer captar investimento, porque é que ainda não se avançou com as zonas industriais que estão previstas? E reparem, é muito fácil, do ponto de vista de quem esteve no poder, desta gestão que está no poder, foi muito fácil chegar e dizer que ofereciam ou que davam a baixo custo os terrenos na zona industrial, porque ela já tinha sido feita pela governação do Partido Socialista, mas pela governação anterior. Agora, e o que é que nós vamos deixar para o futuro? Onde é que está a próxima zona industrial que permita a quem vier a seguir de fazer o mesmo, de captar investimento, de seduzir empresas para vir para Sinfãs? E há, no nosso entender, zonas industriais, nomeadamente a do fundo do Conselho de Nespreira e de Tendais, que poderiam ser uma mais-valia para todo o Conselho. E isso essas diferenças neste investimento, faz com que concelhos vizinhos que têm essas zonas industriais consigam rapidamente acolher empresas, que têm melhores vias de comunicação, conseguem atrair empresas e Sinfãs não consegue fazê-lo. Esse era um ponto que eu gostaria de tocar, porque isso acaba por criar um paradoxo, que é criar primeiro a zona industrial para atrair investimento ou esperar que as vias de comunicação cheguem para ser lógico e viável criar as zonas industriais? Eu penso que nós temos que apostar em ambas as vertentes ao mesmo tempo. Nenhuma empresa virá para Sinfãs nenhuma, ou terão mais dificuldade em sobreviver se as acessibilidades forem negativas, mas também não é menos verdade que se nós não tivermos zonas de acolhimento para as acolher, elas também não vêm. Mas reparem, não é por acaso que eu falo nestas 3 zonas industriais, e sobretudo com 2 ao nível das acessibilidades que são muito mais consensuais. E já agora, muito rapidamente, justificar a de Nespreira, que não mete nesta prioridade ao nível das acessibilidades, porque tem dificuldades maiores, mas a verdade é que Nespreira tem uma especificidade muito próxima, desde logo ao nível daquilo que é o associativismo, que é muito dinâmico ao nível do associativismo, mas também ao nível empresarial, tem alguns pequenos empresários que se vão fixando ali. E por essa razão, eu penso que as questões das acessibilidades, se bem que é uma preocupação para nós de resto já apresentámos uma moção relativamente à requalificação da 225, que, pelos vistos, pelo Governo não é acolhida, não tem trânsito suficiente, é algo que não consigo perceber quando é eleito os passadiços do Paiva como o ponto de maior interesse turístico na Europa, como é que o Governo não olha para uma das que deveria ser uma principal forma de lá chegar como uma prioridade. E Nespreira sofre com isto. Mas ainda voltando às zonas industriais,
Por exemplo, a questão do fundo do Conselho, ao nível das acessibilidades, não é que esteja resolvido, longe disso, mas tem as acessibilidades muito mais próximas. Reparem naquilo que acontece em Castelo Paiva, que é um concelho vizinho, onde as acessibilidades para Souseu, Tarouquelos, Padanete, que há de ser por ali a zona industrial, são praticamente as mesmas do que tem no centro de Castelo Paiva. E a verdade é que em Castelo Paiva nós temos empresas, e empresas de grande dimensão, que estão ali a elaborar e que empregam muita gente até de Souseu. Relativamente a de Souseu, de fundo do Conselho. Relativamente a Tendais, também acho que tem uma vantagem relativamente às acessibilidades, porque a forma de ligar à autoestrada, neste caso a A24, acaba por ser facilitada e, sobretudo, até empresas que tenham algum tipo de interesse na exportação para a Espanha ficam com canais privilegiados. Agora, eu penso é que é importante fazer aqui algum investimento, como também é importante fazer algum investimento nas acessibilidades. Outra área que nunca conheceu investimento nenhum por parte deste Executivo. Ainda assim, essa questão das acessibilidades, lá está, o que vemos, por exemplo, no PRR é que as acessibilidades que de certa forma acabam por derramar para Sinfãs, as que estão a ser feitas são nos concelhos ao redor de Sinfãs, como Rezende e Baião, como o Marco de Canaves e Penafiel. Mas olhando, por exemplo, para a geografia de Sinfãs, não torna mais difícil a viabilidade desse tipo de projetos? Assim, eu não sei se torna mais difícil, mas se fosse pela geografia, estou certo que a Ilha da Madeira não teria nenhum quilómetro de autoestrada. Eu penso que não. Eu acho que tem havido incapacidade, de alguma forma, de reivindicar investimento para Sinfãs. E deixe-me dizer que neste reivindicar de propostas para Sinfãs, eu penso que é preocupante o facto de a Câmara Municipal ser da mesma cor política do Governo já há muitos anos, e a verdade é que pouco ou nada se fez relativamente àquilo que é a atração de investimento por parte do município junto do Poder Central. Recordo-se, IC35. E há dias até não pude deixar de me rir em reunião de Câmara quando me diziam que o IC35 está a construir. Eu até dizia o IC35 já está pronto, porque a verdade é que há um troço entre os rios e a Rotunda do Castelo que já está feito, do IC35. Mas a questão do IC35 não é um bocadinho em Rás ou junto a Penafiel que vai resolver a questão das acessibilidades em Sinfãs. É muito mais do que isso. E essas são as acessibilidades de fora do concelho. É o IC35, é a ligação à A42, é a 225, tudo investimentos por parte do Poder Central. Já agora estamos a falar nisso, também falar daqui da Unidade de Fisioterapia em Sinfãs, mais uma reivindicação das populações que não tem sido satisfeita pela governação socialista, mas há aqui vários pontos que deveriam haver investimento nacional e que não houve. Mesmo as acessibilidades são fora. Mas isto não quer dizer que, por ser fora do nosso concelho, que nós vamos virar as costas. E aqui há uma divergência entre nós e o Partido Socialista. Há muitos anos que nós defendemos que tem que ser projetada e que tem que começar a ser implementada, até para que possamos, junto do Poder Central, reivindicar investimento para essa obra, que é uma via a atravessar todo o concelho. Vamos ser claros. Há pouco falávamos sobre a atitude na política. Eu não quero ser demagógico, nem sou demagógico. Ninguém vai construir a estrada de hoje para daqui a um ano, ou daqui a dois. Isso não é possível, porque a Câmara não tem verbas para isso. Mas é possível projetá-la e é possível dividi-la em troços em que possamos fazer alguma coisa. Agora, enquanto nós, e já o disse isto noutras ocasiões, enquanto nós tivermos a freguesia de Nespereira, que vai fazer, grande parte dos seus habitantes fazem atividade económica com Arouca. Temos o fundo do concelho a ligar muito a Castelo Paiva, Penafiel, por aí afora. Temos a parte da Oliveira, que até vai jogar futebol para Rezende, ou então ir fazer compras a Rezende. Temos a parte alta do concelho e para Castelo de Paiva. Nós somos um concelho retalhado e isso não vai nunca conseguir aqui um bom desenvolvimento económico. Por isso é que esta estrada, que possa ser uma via de comunicação rápida entre todas as freguesias do concelho, no nosso entender, é fundamental para aquilo que é a coesão e o desenvolvimento também
do nosso Conselho. Íamos falar mais tarde das infraestruturas, mas já que estamos no tema, mantemos aí. Mas, Essa era precisamente uma das vias, uma das bandeiras, digamos assim, do PSD durante da coligação Viva Sinfãs durante a campanha eleitoral. Mas essa intervenção, de certa forma, o Conselho, obviamente, pode sempre fazer mais pressão perante o Poder Central e tudo mais. Mas não acaba por depender muito mais do Governo de Portugal conseguir agir assim do que propriamente do Conselho, ou sente que não? Repare, eu sinto que não. Eu sinto que Estamos a falar nós de uma obra podemos, que estaria na alçada da IP, neste caso. sim, nós podemos naturalmente reivindicar. Mas eu recordo que de vez em quando nós temos que ser um pouco loucos. A ponte de Ermida é a única ponte de iniciativa municipal no país. Uma ponte a atravessar o Rio Douro que teve iniciativa municipal. E aqui é a mesma coisa. Nós não podemos estar eternamente... O Partido Socialista está no poder há 20 e tal anos. Nós não podemos estar eternamente à espera que nos façam as obras se nós não conseguimos fazer. E a verdade é que, ao nível das acessibilidades, há concelhos que investem nas acessibilidades internas. Não, as variantes são meia dúzia de metros, é 1 quilómetro, são 2, o que for. Mas há concelhos que têm esses investimentos. Em Sinfãs não há um investimento naquilo que seja uma estrada. Nós temos um problema relativamente à saída de pessoas do Concelho de Sinfãs para os concelhos vizinhos por dificuldade em encontrar casas para comprar, apartamentos, por construir casas. Porquê? Porque efetivamente as estradas que nós temos hoje, quer sejam municipais, quer sejam nacionais, são as mesmas que temos há muitos anos atrás. Não houve a capacidade de romper um pouco de monte, digamos assim, em zonas sobretudo que sejam urbanizadas, que possibilitem a construção, para que as pessoas possam construir a sua casa. E este é um problema também grave do Conselho, que não consigo encontrar explicação para o facto de não haver investimento nenhum. E volto a dizer a mesma coisa, relativamente, mas há dirigentes também do Partido Socialista que defendem isto. Eu volto a recordar que numa das últimas assembleias da liderança de Pereira Pinto à frente da Câmara, o líder da bancada, o Dr. João Sobral, dizia: nós precisamos fazer uma via rápida aqui a Souzelo. Se cada ano que nós estivermos no poder o Partido Socialista fizesse 1 quilómetro, a estrada já estava feita. Isto é a mesma coisa, nós temos que começar por algum lado. Esse é um problema para mim e para nós, PSD, dos mais fundamentais para alavancar o desenvolvimento económico do nosso concelho. E reparem, e voltamos um bocadinho atrás na conversa, e esta é uma daquelas coisas que nós não fomos capazes de transmitir às pessoas em autor eleitoral em alguns momentos. Porque eu tenho a certeza que se nós fizermos hoje um referendo no Concelho de Sinfãs a dizer a Câmara Municipal vai se endividar em não sei quantos milhões para começar a construir uma via que una todas as freguesias do Concelho, ou grande parte das freguesias do Concelho, eu tenho a certeza que esmagadoramente a população de Sinfãs vai votar favoravelmente a esta possibilidade. Porque, não cometendo loucuras naturalmente, não hipotecando aquilo que há de ser o futuro da gestão autárquica, mas houve noutras alturas a necessidade de recorrer a endividamento, por exemplo, à construção dos complexos escolares. E por isso eu estou convencido que se fizéssemos este esforço as pessoas iam compreender este investimento e de resto acho que era justo para Sinfãs que o fizéssemos. Precisamente, eu ia pegar que normalmente a justificação do Edil Sinfonense Armando Muniz para a não execução dessas grandes obras, algumas delas propostas pelo PSD, passou por essa questão do equilíbrio orçamental, um fator que passou a ter uma importância ainda maior agora com a questão da inflação, devido à redução do mesmo durante o ano. Normalmente o Presidente diz-lhe, e já ouvi esta frase dita assim, de onde tiramos do orçamento para colocar esta intervenção ou esta medida. Como é que responde a esta questão? Desde logo, ainda há pouco falávamos disto, os cargos públicos que nós temos aqui num aumento de 150 mil euros por ano, o PSD não iria fazer. E parecendo que não, 150 mil euros por ano, numa legislatura serão 600 mil euros, que é exatamente o valor que o Presidente de Câmara diz que é necessário para fazer a ligação dos passadiços entre Nunes Pereira e os passadiços, que seriam, na nossa ótica, tão fundamental para o desenvolvimento económico daquela freguesia. E por isso, às vezes, basta termos aqui alguma criatividade e não gastarmos dinheiro com coisas que, no nosso entender, não são necessárias. E, obviamente, que por vezes é necessário canalizarmos o nosso investimento de forma mais assertiva. E eu penso que
aquilo que acontece muitas das vezes nesta gestão é que dispersamos demais os apoios que são dados e não focando naquilo que é fundamental. E por isso eu penso que esta era uma das situações, que é a racionalidade nos recursos e um plano também para, digamos que, reduzir aquilo que há de ser a despesa, o aparelho, digamos assim, que temos da Câmara Municipal, e racionalizar, como disse, alguns recursos. Mas a questão do endividamento não é uma questão de menos importância. Obviamente, isto do equilíbrio orçamental foi sempre uma bandeira, mas confesso que em alguns momentos eu acabo por não perceber muito bem esta bandeira. Qualquer sinfanense, qualquer pessoa que case, que tenha ambição de fazer uma casa, que tenha ambição de comprar um carro, grande parte das famílias sinfanenses, como de outras, não estou a dizer que são a totalidade, o que é que fazem? Recorrem ao crédito. Isto não quer dizer que as pessoas vão passar mal passado um ano, ou 2 ou 3. Até porque as instituições bancárias fazem a avaliação de risco e, embora que as coisas possam correr mal, obviamente ninguém está livre disso, mas na sua esmagadora maioria as pessoas recorrem aos créditos para fazer investimento. E por isso a Câmara, não sendo propriamente as contas de uma família, mas também em algumas áreas, quando se torna investimentos significativos para aquilo que é o futuro, deve recorrer ao crédito no sentido de melhorarmos as condições de vida do sinfanense e do futuro do nosso concelho. Até porque, repare, por que razão? Então, só nós é que estamos certos. A maior parte dos concelhos, todos eles recorrem ao endividamento, têm investimentos nas estradas, têm investimentos em zonas de acolhimento empresarial. Quer dizer, estão endividados, sim, mas endividados de forma controlada. Isso não é nenhum mal, digamos assim, não é nenhum bicho-papão para o futuro. Acho que, até porque, reparem, o país, ao nível nacional, tem forte endividamento. E não é por isso que há problema algum, desde que ele seja devidamente controlado. Aquilo que houve foi um descontrole, em algumas alturas, relativamente ao endividamento. Pronto, e isso, naturalmente, que nós somos responsáveis e sabemos que não podemos ir por aí. Agora, quando ele é possível, eu penso que o Conselho deve usar esse mecanismo, até porque o Conselho precisa de recuperar de um atraso estrutural muito significativo relativamente aos outros concelhos. Olhando agora para uma das questões mais importantes de uma gestão autárquica, olhamos para a saúde. Esta é uma temática, lá está, das mais importantes em Sinfãs. Já existe cobertura a 100% de médicos de família, abriram novas consultas de especialidade ao longo dos últimos anos. Existem também incentivos para atrair médicos de família, porque lá está, não é fácil atrair médicos de família para um concelho do interior. Contudo, apesar deste vislumbre positivo, qual é a sua visão relativamente a este tema? Também aqui, naturalmente, há algum trabalho que foi feito e, obviamente, que sendo presidente do município uma pessoa da área da saúde, esta é uma área que lhe é especialmente cara, no sentido de tentar fazer o melhor nesta área. E obviamente que nós estamos agradados com a questão de podermos ter algumas consultas de especialidade, embora que muitas das vezes a forma de elas decorrerem do ponto de vista prático não será assim tão positiva quanto isso. A questão, por exemplo, do médico dentista, que do ponto de vista prático as coisas também não correm tão bem com isto, mas face a algumas dificuldades que nós percebemos que temos, porque somos um concelho do interior, algumas coisas positivas foram feitas. Mas também, obviamente, que há um conjunto de situações que poderiam ser melhor e deveriam estar melhor. Nomeadamente, nós defendemos já há algum tempo que, e sobretudo como temos famílias muito isoladas, em freguesias ou em lugares perdidos na Serra do Montemuro, ou então em algumas freguesias, que houvesse uma unidade móvel de saúde que pudesse dar os cuidados primários e, sobretudo, algum tipo de rastreio junto das populações, da população mais idosa. Foi algo que também ainda não aconteceu. Relativamente à cobertura de médicos, isto não é bem assim. Até porque, repare, quando nós mais precisamos de médicos, foi na altura da pandemia, aquilo que aconteceu foi que deixámos de ter médicos na grande parte das famílias. E, sobretudo, pessoas que até precisavam só de uma receita para ter os medicamentos, deixaram de conseguir ter acesso aos médicos de família. E essa é outra dificuldade. Pontualmente, hoje,
nós até podemos ter a cobertura a 100%. Mas aquilo que tem acontecido nos últimos anos é que, passado 1 ou 2 meses, os médicos vão embora e deixam outra vez as famílias sem médico de família. Este é um problema. Eu sei que a autarquia dá um apoio à sua fixação. No entanto, parece-me que é insuficiente. Nós temos que fazer com que os médicos fiquem no nosso território mais tempo, porque quase que é quando eles começam a conhecer o historial dos doentes é que acabam por sair. Agora, isto vai não só com medidas diferentes ao nível do Poder Central, também aí o Partido Socialista tem responsabilidade, como têm os outros partidos. Até porque normalmente estamos a falar de médicos que abrem um concurso e eles tentam aproximar-se da sua área de residência, das suas famílias, de certa forma acaba por ser uma situação difícil de lidar. Sim, mas por isso é que eu considero que, do ponto de vista daquilo que é a política nacional, tem que haver aqui uma discriminação positiva para quem fixa nos interiores, porque esse é um problema transversal a muitos concelhos. Do ponto de vista local, também é certo que muitos concelhos estão a ir um bocadinho mais além daquilo que está a ir o Concelho de Sinfãs no sentido de atrair médicos. Eu lancei o desafio há uns tempos atrás, que era a importância que havia de fixar os nossos jovens, porque tem havido ao longo dos anos que se formam em medicina, no sentido de eles ficarem no nosso concelho. Eu penso que é mais fácil nós pegarmos e apoiarmos os médicos de Sinfãs para ficarem cá do que propriamente captar alguém de fora, porque esses, naturalmente, que a melhor proposta irão embora. Relativamente aos médicos de Sinfãs, eu recordo-me que no apoio que é concedido aos médicos de fora, os médicos de Sinfãs não tinham esse apoio, curiosamente. E por isso eu acho que é importante olhar para os nossos, tentar perceber se eles podem ficar, o que é que nós podemos fazer para eles ficarem em Sinfãs, e obviamente tentar atrair mais de fora para que, lá está, para que esta estabilidade naquilo que é a área da saúde se mantenha. Olhando agora para o desporto, o Sinfãs é um concelho com muito desporto, pode-se mesmo dizer assim, nos mais variados escalões e modalidades. Contudo, existem algumas propostas do PSD neste âmbito que ainda não foram atendidas. Olha, eu penso que no desporto, embora nós tenhamos dois variadores, o Presidente e outro, mas parece-me que as coisas nos últimos tempos não têm corrido bem. E não têm corrido bem porque, para mim, a promoção do desporto não tem a ver com nós termos cada vez mais equipas. Tem a ver, numa primeira fase, que possibilitar à população sinfanense que pratica o desporto, e por outro lado também, e que faça parte daquilo que é a formação também dos jovens em Sinfãs, e por outro lado, porque nós tradicionalmente também o temos, que possamos ter o desporto como uma bandeira de promoção do próprio concelho, que existiu durante muitos anos, umas vezes com o Souzelo, que esteve na Terceira Nacional, outras vezes com o Sinfãs, que esteve durante muito tempo também na Terceira Nacional, não deixa de não ser uma forma de promover o concelho. Mas eu penso que aqui o trabalho que está a ser feito não está a ser o melhor. E passo, por exemplo, os apoios que dão aos clubes. Os apoios que dão aos clubes são atribuídos normalmente em fevereiro, março ou abril. Nós estamos a meio da época para a frente. Ora, grande parte dos clubes têm dificuldade de tesouraria exatamente agora no início da época, porque têm que fazer as inscrições junto da Federação de Futebol, da Associação de Futebol de Viseu. E por isso, nós já defendemos várias vezes que esse apoio que é dado pelo município, que estaremos todos de acordo, deve ter a primeira tranche no início da época, a segunda lá para o meio da época e depois acertar as contas no final. Por outro lado, também acho que tem que haver aqui uma exigência por parte do município junto da questão da formação, dos clubes que têm formação. Eu acho que aquilo que estando a autarquia a financiar a formação dos clubes, penso que o valor que é cobrado aos jovens, aos pais dos jovens que praticam desporto, nomeadamente futebol, é muito elevado para o Concelho de Sinfãs. Eu acho que havia de haver aqui exigência de a Câmara, sim senhora, financia a parte da formação, mas a mensalidade, porque também haverá sempre a necessidade de fazer o pagamento de alguma coisa, até para a responsabilização dos próprios pais encarregados de educação, deve ser mais baixa que aquilo que é atualmente, que me parece alta, mas isto é uma política dos clubes, mas a Câmara financiante deverá ter aqui algo a dizer.
Relativamente àquilo que é os recintos desportivos, eu penso que mais uma vez há aqui uma desorganização completa. E dou como exemplo o campo de Souzelo, onde jogam duas equipas e onde há conflitos permanentes entre as duas equipas. Ou seja, o estádio de Souzelo foi passado para domínio municipal com as obras que lá existiram, assim como o Nunes Pereira. Aquilo que se entende é que, sendo um recinto do ponto de vista municipal, que a Câmara Municipal faça aquilo que faz um estádio municipal de Sinfãs, ou seja, que tenha lá funcionários que limpem, que cuidem e que zelem pelas instalações. Ao não fazer isto, ao entregar a um clube, aquilo que estamos a arranjar é que haja constantemente conflitos onde devia ser exatamente o contrário. Devia haver uma boa articulação e uma boa convivência em todas as associações desportivas do Concelho de Sinfãs. O mesmo acontece também, que é incompreensível, relativamente àquilo que é o estádio da Oliveira. Não é? É incompreensível aos anos que a obra se arrasta com custos muito elevados para aquilo que é o futebol naquela freguesia. Eu recordo que ainda este fim de semana tive a oportunidade de assistir a um jogo de futebol entre o Oliveira e o Bolaças, duas equipas da mesma freguesia, no concelho vizinho de Rezende. Aproveito para agradecer a amabilidade que têm em receber as equipas de Sinfãs, mas a verdade é que não é possível que isto se arraste há tanto tempo. Por outro lado, supostamente será no início do próximo ano que o Oliveira já poderá jogar no estádio, segundo o presidente do clube. Pronto, que seja. A verdade é que parece-me que se arrasta há anos demais esta situação. Há situações que têm que ter soluções relativamente rápidas. Por exemplo, temos outra obra em Tarouquela, com o auditório municipal, que começou, entretanto parou, ninguém percebe porquê, o que é que aconteceu, e a obra fica ali parada durante imenso tempo. Ou seja, eu acho que há necessidade, em algumas áreas, de agilizar os processos e, sobretudo, quando as coisas correm mal, de responsabilizar quem é que foi o responsável, faço a redundância, daquilo ter acontecido. Por outro lado, há um conjunto de instituições que, não tendo ainda na área desportiva, que eu quero também daqui saudar, não só estes clubes que fazem um esforço enorme para manter as suas equipas ativas e alguns deles com bons resultados desportivos. Eu gosto muito sempre de realçar os resultados não positivos, não tão positivos, por exemplo, na área da formação. Independentemente de ficar em segundo ou em terceiro, eu tenho os meus miúdos a jogar futebol e eu sei que enquanto eles estão ali, estão a praticar desporto, não estão agarrados a PlayStation, não estão agarrados ao telemóvel. Eu penso que é importante que isso aconteça, e queria deixar aqui essa palavra de agradecimento e também de força e de determinação às equipas, não só de futebol, porque também o desporto em Sinfãs não se esgota no futebol, mas também as diversas associações de âmbito desportivo têm feito um trabalho muito meritório naquilo que é a prática de desporto no concelho. Olhando agora novamente para as infraestruturas e tocando um pouco nesse tema que mencionou agora de Tarouquela, após a lei aprovada pelo Governo que permite a revisão de preços por parte das empresas de construção, já vimos pelo menos 3 das maiores obras públicas que Sinfãs tem neste momento, a Quinta da Forna, a Quinta do Paço da Serrana e também o Espaço Cultural de Tarouquela, a ver o seu custo aumentado devido a essa mesma revisão de preços. Sendo que esta é uma situação que está controlada, ou que com a crise que já se faz sentir, esta medida do Governo pode ser arriscada para os municípios? Obviamente que criarão sempre muitas dificuldades aos municípios, não só ao nível das obras, mas também ao nível daquilo que é o serviço. De resto, o Presidente do município tem alertado por diversas vezes para essa situação, e obviamente estamos todos preocupados, e também esperamos que, naturalmente, que o Governo apresente soluções no sentido de ajudar as autarquias, porque, afinal de contas, nós estamos a prestar sempre um serviço à população, e por isso desejamos também que o Governo apresente aqui algumas propostas de apoio às autarquias. No entanto, isto leva-nos também para outro patamar, no sentido de uma maior responsabilização daquilo que hão de ser os investimentos e, sobretudo, daquilo que é os seus custos, tendo muito rigor naquilo que é a gestão dos dinheiros públicos, sob pena de termos aqui alguns dissabores. Eu considero que, naturalmente, estaremos todos no mesmo barco. As dificuldades serão, digamos que, divididas pelos municípios todos,
Obviamente que cada um terá que gerir a sua casa da melhor forma. Mas relativamente a essas obras que se coloca, algumas delas que se vão arrastando no tempo, há aqui uma outra situação que para nós também é preocupante, que tem a ver, por exemplo, num investimento que me falou, que é a Quinta do Paço da Serrana, não é? Como sabe, a Quinta do Paço da Serrana tem uma longa história, que acabou também em tribunal, desta vez numa primeira fase, penso que depois não houve recurso, mas com uma primeira fase de razão à autarquia, num concurso onde havia 2 investidores, um deles apresentava uma proposta de 1.200.000 e o outro de 200.000 euros. Quem ganhou foi a que apresentou a proposta de dar à autarquia 200.000 euros pela exploração do espaço e que previa a construção de um hotel. Ora, parte do investimento que lá está fará sentido, na minha ótica, na ótica do Presidente, pelos vistos não, mas na minha ótica, o espaço Serpa Pinto Discoveries faz todo o sentido com o hotel ao lado. Ora, aquilo que parece é que o hotel não vai nascer, ou pelo menos não está para breve a sua construção. E isto é um motivo de muita preocupação, porque afinal de contas, mais uma vez, era um dos grandes objetivos desta gestão, colocarmos um hotel de grandes dimensões, ou pelo menos de média dimensão, no concelho de Sinfãs, e pelos vistos falhou. É preciso perceber o que é que falhou e, sobretudo, havendo o outro interessado, porque é que rapidamente não se tentou resolver a situação e não se tentou outra vez que houvesse alguém interessado a fazer o hotel, porque a última informação que foi dada na reunião de Câmara era que o hotel já não iria avançar, o investidor teria desistido disto. E eu acho que é importante percebermos o que é que se passa e, sobretudo, encontrarmos rapidamente uma solução. Olhando agora para aquilo que também é uma área de grande importância em Sinfãs, que já mencionou por alto, que é a questão ecológica, aqui iria colocar também um pouco a questão ecológica junto com a agricultura, que é uma das grandes fontes de rendimento do Conselho. De que forma é que vê a gestão desse tema? A Câmara dá apoios aos produtores agrícolas, tanto agrícolas como da agropecuária. De que forma é que vê a gestão desta questão? Houve também aqui uma divergência, ou uma forma diferente de olhar para esta realidade, e que mais uma vez foi apresentada ao eleitorado na altura das eleições, que nós não descuramos essa diferença e iremos continuar a trabalhar, obviamente, nela. Obviamente que os apoios que são dados seriam dados se nós estivéssemos também no poder. Não é aqui que reside a diferença, até porque eles já vinham de trás, alguns deles. Aqui o que eu acho que é importante é percebermos o que é que nós queremos fazer da agricultura para o futuro. Há aqui 2 outras áreas que me parecem importantes, não só a questão da floresta, sobretudo mais na zona de Nespereira, onde tem uma importância grande, e por isso é importante que se possa investir também na questão da floresta, do seu ordenamento e daquilo que é a prevenção contra incêndios, que ainda há aqui muito trabalho também a fazermos. Por outro lado, na questão da pecuária, e penso que aqui sim teremos na criação de gado, será propriamente aquilo que nos pode, de alguma forma, ter mais interesse do ponto de vista agrícola. Eu acho que é importante nós fomentarmos aquilo que é o surgimento de novos agricultores, pessoas mais jovens que agarrem isto como uma oportunidade. Obviamente que na Serra do Monte Temuro a criação de ovinos e caprinos é uma janela de oportunidade nesta área, e eu acho que é importante que se invista nesta área. Alguém falava há uns tempos atrás na possibilidade de uma escola de agricultura em Sinfãs. Eu penso que não sei se fará muito sentido, até porque nós temos uma no Mar Canaveses, que tem um trabalho de excelência. Agora, eu penso que é importante apoiar quem quer investir nisto. E por incrível que pareça, mesmo ou não, na realidade de hoje nós temos jovens. Tive a oportunidade de estar a dar aulas em Sinfãs durante algum tempo, e havia jovens que o seu futuro, que se viam exatamente na parte da agricultura e na criação de gado. E por isso é preciso agarrar nesses jovens e perceber que efetivamente é uma realidade e uma boa realidade naquilo que é a sua sustentabilidade para o futuro. Eu penso que aqui não só darmos o apoio para quem tem cabeças de gado, mas sobretudo apoiarmos os investimentos que possam surgir nesta área. E agora falei na escola
na escola profissional. E deixe-me dizer que a Escola Profissional de Sinfãs é um daqueles exemplos perdidos ao longo do tempo pela gestão socialista que já vem de trás. A escola profissional, e sobretudo na área do turismo, não sei se iríamos lá chegar na entrevista, se vamos lá chegar, é uma área muito importante de desenvolvimento económico do nosso concelho, de resto também um pouco unânime que deve ser uma das apostas no desenvolvimento económico. Ora bem, nesta área, a escola profissional é uma oportunidade perdida, porque aquilo que nós percebemos hoje é a dificuldade enorme de captar alunos para a escola profissional, é a gestão que o ano passado acabou por dar prejuízo, é o colocar na gestão da escola aquilo que são as pessoas próximas do aparelho do Partido Socialista. Eu penso que na gestão, nesta altura, estão tudo o que são autarcas do Partido Socialista, na direção pedagógica, um autarca do Partido Socialista e do aparelho de pessoas muito próximas de Armando Morisco. E parece-me que aquilo é mais um sítio para arranjar taxas do que propriamente um sítio para desenvolver o concelho e para promover o concelho. E aquilo que tem sido ali feito naquela escola nos últimos anos, pese embora nos profissionais que vão de lá saindo, eu continuo a achar que é uma oportunidade perdida. E repare que foi retirado o curso de turismo à Escola Secundária de Sinfãs para colocarmos na escola profissional, e a escola profissional, um curso de turismo que até tinha tradição na escola secundária, e a escola profissional não foi capaz de arranjar alunos para esse curso, perdendo-se esse curso em Sinfãs. Uma das áreas que é a aposta do município. Ou seja, parece-me que há aqui uma grande atrapalhada, e em algumas áreas acho que tem que haver o distanciamento de analisar as coisas friamente e de colocar à frente das instituições quem realmente, de alguma forma, pode contribuir para o seu desenvolvimento. Mas, por exemplo, pegando nessa questão da escola profissional, e assim até passamos lá já diretamente para a educação, por exemplo, no que toca à restauração, ao curso de restaurante-bar, julgo que foi o total empregabilidade dos formandos depois de saírem da escola, ou perto do total, acaba por, de certa forma, também mostrar um sucesso da escola. Repara uma coisa, isso são os números que muitas das vezes se usam para tentar passar uma imagem que não é realidade. Vamos supor que o Luís é o único pessoa licenciada em comunicação social no Concelho de Sinfãs, e por acaso até vem trabalhar para a Rádio Montemuro. A empregabilidade das pessoas em Sinfãs em comunicação social é 100%. Isso não quer dizer que nós tenhamos muita oferta. E ali é um pouco isso, quer dizer, repara, o que acontece é que são tão poucos alunos que facilmente eles entram no mercado de trabalho. Não estamos a falar de que saíram 50 jovens para ir trabalhar para 50, que, repara, até é um número relativamente simpático, que vão trabalhar para a restauração. Não é isso. São 4, 5 alunos que saem e que vão trabalhar. Quer dizer, e isto é muito pouco para uma estrutura que está ali montada. Repare, eu estou numa escola onde tem um restaurante pedagógico a funcionar todos os dias. Ao curso de cozinha e mesa e bar, e onde há um restaurante a funcionar todos os dias para a comunidade escolar, nomeadamente para os professores, para eles terem prática educativa. O que é que existe na escola profissional nesta área? Muito pouco. E reparem, muitas das vezes a forma de financiar a escola profissional até é a Câmara, que eu até ponho aqui algumas dúvidas relativamente a estes processos, a Câmara fazer ajustes diretos com a escola profissional, contratando-lhe alguns serviços, e é a forma de injetar dinheiro na escola profissional para a manter viva. Parece-me que a escola profissional é um caso grave naquilo que é a gestão do município. E eu penso que rapidamente, ainda neste mandato, tem que ser encontradas soluções para esse problema. E qual seria a solução? Olha, numa primeira fase, nós já defendemos que houvesse investimento do ponto de vista das infraestruturas na escola profissional. E esse, para nós, é um problema. Não tem as infraestruturas necessárias para aquilo que é uma escola de referência. Mas, depois de ter chegado a este ponto, eu penso que tem que haver alguém à frente da escola com rasgo suficiente e com capacidade de dinamizar a escola, de atrair novos alunos e de mostrar aos jovens sinfanenses que o turismo, a restauração, o mesa e bar, conforme estão a dizer, é uma oportunidade, e quanto mais qualificações eles tiverem, melhor será nesta área. Porque, efetivamente, há falta de profissionais nesta área. Agora, nós perdemos
sobretudo até para a escola de Lamego, perdemos essa oportunidade, porque a escola profissional de Lamego, como outras escolas, estou-me a lembrar, por exemplo, da de Vouzela, são escolas profissionais com grande dinamismo, e a nossa parou no tempo. E eu acho que, ou rapidamente, mas isto eu temo bem que seja um problema que esteja a ser empurrado para a frente até passar o final deste mandato. Porque a escola profissional ou se atua rapidamente, ou penso eu que vai ter os dias contados, o que é uma perda enorme para o Conselho de Sinfãs. Relativamente também ainda ao ensino profissional, recentemente numa iniciativa em que a Rádio Montemuro participou em Santiago de Piens, numa conversa sobre educação, houve até um empresário da indústria da construção e da pedra que mencionou que acharia interessante a implementação de cursos profissionais relacionados com uma área de construção, com uma área que emprega muito da população sinfanense, que era curioso haver esse tipo de formação para áreas que normalmente não são associadas a uma formação mais profissional, digamos assim, para elas mesmas. Eu sinto que isso seria importante. Sim, obviamente que a formação mais ou menos profissional é uma das lacunas, acho eu, que até do país. E uma das lacunas e acho que foram feitos alguns retrocessos. Ou seja, houve uma altura em que nós tínhamos escolas relativamente especialistas em algumas áreas, na área da agricultura, na área do turismo, na área da construção civil, que acabaram por começar a ter a concorrência, entre aspas, com a falta de alunos das escolas profissionais do ensino regular. E a verdade é que, em alguns casos, se perdeu, porque os jovens acabaram por ir para as escolas regulares, até porque tinham lá os seus amigos, já estavam acostumados àquele tipo de escola, e descuraram estas escolas profissionais. E isto causou um problema às escolas profissionais. Também não é menos verdade que há muitas escolas secundárias que, entretanto, aproveitaram isto como uma janela de oportunidade e estão a fornecer aos alunos de algumas áreas cursos muito bem estruturados e com muita proximidade com aquilo que é o mercado de trabalho. E eu penso que este também é um desafio que nós temos. A parte da construção civil é claramente uma dessas vertentes. Nós temos, tradicionalmente, em Sinfãs, muita gente, a grande parte da população, a trabalhar na construção civil. E obviamente que se tivermos pessoas qualificadas a trabalhar nessa área, melhor. Há uma coisa que me deixa um pouco reticente, que aquilo que nos tem levado mais gente para fora do nosso concelho é exatamente a construção civil. Ou seja, por um lado, acho que é aqui um bocadinho pescadinha de rabo na boca. Se por um lado é necessário formar pessoas qualificadas para trabalhar nessa área, ou melhor, porque elas vão acabar, até porque quem está junto dos jovens percebe isto, eles vão acabar por estar nessa área, porque entretanto o Conselho não lhe consegue arranjar alternativa, e vão parar a construção civil. Entre ir para a construção civil não sendo qualificados ou sendo qualificados, acho que é preferível ir qualificados. Mas temos que arranjar aqui também mecanismos que permitam a que os jovens fiquem aqui. Mas, por exemplo, esse curso profissional seria uma mais-valia, por exemplo, na requalificação de muitas daquelas aldeias que nós temos e que nós até tínhamos uma proposta que apresentamos em eleições, que era tentarmos que as pessoas que saíram de Sinfãs possam requalificar as suas casas e transformá-las em alojamento local, promovendo assim a área do turismo. E se tivéssemos esses cursos, se tivéssemos essa escola, poderia ser efetivamente até uma forma de alavancarmos este projeto que nos parece muito interessante e muito importante para o Conselho. Uhum. Vamos já de seguida olhar para o turismo, mas primeiro vamos olhar para aquilo que é a habitação. Este é um direito que está na Constituição Portuguesa, até hoje não foi cumprido, que podemos colocar assim desta forma. Vimos a implementação por vários concelhos do país das estratégias locais de habitação, com assinatura do Governo de Portugal, com apoio ao rendimento, maior número de habitação acessível, construção de nova habitação acessível. Acredita que nesta medida da parte do Governo e consequentemente na execução por parte das autarquias, não especificamente em Sinfãs, mas sendo que é importante esta medida? Sim, obviamente que sim. É claramente para as famílias
mais carenciadas, que não têm a possibilidade de ir à habitação naquilo que é o mercado normal, digamos assim, regular. É importante que o Estado e as autarquias tenham aqui um papel importante, até porque, repare, nós antes deste contrato local de habitação, nós tínhamos feito uma proposta, e também fomos os únicos a fazer essa proposta da criação de habitação a custos controlados. Isso evitaria que muita gente que está a sair do nosso concelho nesta altura o saísse, mas isto era um trabalho que tinha que ter sido feito há 4 ou 5 anos atrás, para que as obras nesta altura estivessem concluídas e para que os jovens não estivessem a comprar casas nos concelhos vizinhos, habitações a custos controlados. Entretanto, no final do anterior mandato, há cerca de 1 ano e qualquer coisa, o Governo deu um novo impulso a este contrato local de habitação. Mas também aqui eu quero deixar aqui uma coisa bem clara, que muitas das vezes as pessoas, e sobretudo quem nos está a ouvir, não sabe disto. O contrato local de habitação, ou seja, este projeto, vem 4 anos antes, onde o Governo lança esse desafio às autarquias. E muitas autarquias, incluindo a de Sinfãs, deixaram ficar isso na gaveta. Passado 4 anos, e a propósito do PRR, há um investimento nessa área. O que é que acontece? Muita gente que já tinha o seu contrato avançado submeteu-o de imediato e acabou por ter o financiamento a 100% para esses projetos. A verdade é que Sinfãs não foi desses concelhos, atrasou-se, mais uma vez ficámos para trás, como ficámos para trás noutras áreas. Há bocadinho disse-me que íamos falar no ambiente, aquilo que acontece relativamente à área da reciclagem em Sinfãs é assustador, e isso pesa naquilo que é a nossa fatura que estamos a pagar todos os meses e que hoje, pelos vistos, ao nível das pessoas, é aquilo que nós sentimos, há uma indignação geral, porque algumas nem sabem onde é que vão pagar, receberam cartas para pagar lixo de casas onde não estão desabitadas, por aí afora. Isto porque a montante não houve o trabalho de reduzir a nossa fatura do lixo, nomeadamente aumentando a questão da reciclagem. E são coisas relativamente simples que outros concelhos fazem isto há imenso tempo. Estamos a falar de campanhas de sensibilização junto da população, estamos a falar da colocação de ecopontos, enfim, uma série de coisas que nós deveríamos ter trabalhado anteriormente e não, estamos a trabalhar agora e repare, o discurso do Presidente da Câmara é mas nós até já devíamos ter implementado isto antes e não estamos a implementar agora. Faria sentido este discurso se, entretanto, nós tivéssemos aproveitado estes anos para reduzir a fatura do lixo. Mas não. Nós estamos quase igual àquilo que era há 10 anos atrás. Subimos 1/10 na percentagem de lixo reciclável. Estamos a falar que somos o pior da comunidade intermunicipal. E isso faz com que depois, na fatura, as famílias acabem por ter aqui um custo mais elevado. Mas voltando à questão da habitação, a questão é que foi um trabalho que não foi feito e que agora, entretanto, também não se conhece desenvolvimentos, não é? Pelos vistos está tudo um pouco em águas de bacalhau com muita coisa no nosso país, e a verdade é que os anos vão passando e as soluções, sobretudo na área da habitação, acabam por não acontecer. Sei que o município, provamos isto na última aula, na última reunião do Executivo, faz uma proposta para aumentarmos aquilo que é o apoio ao arrendamento. Eu confesso que eu acho que esta solução é sempre uma solução muito transitória, até porque isto está a ter um efeito ao contrário também no município. Ou seja, aquilo que está a acontecer é que como a Câmara paga às pessoas que têm alguma carência económica, os proprietários também estão a aproveitar para subir os preços. E, por outro lado, faz com que pessoas que não possam aceder a esse tipo de apoios não encontrem soluções a preços competitivos dentro do nosso concelho e voltem a sair do nosso concelho. Precisamente, mas eu julgo que será o encontro disso que o plano estratégico de habitação para o concelho de Sinfãs vai acontecer. Um investimento de várias dezenas de milhões de euros para a construção de nova habitação, que julgo que terá que ser construída até 2026 para de facto ser financiado pelo PRR. Na última reunião, como mencionou, foi aprovado um método de arrendamento, julgo que o tipo de arrendamento que será utilizado, e foi também aprovado um aumento do valor de apoio à reabilitação. Aqui em Sinfãs, qual é que é especificamente a posição do PSD relativamente a esta questão de se construir nova habitação pública mais acessível?
Repare, isto é uma estratégia nacional, quer dizer, e penso que até teve o apoio de Sim, mas nem todos os expressamos partidos. especificamente em Sinfãs. Naturalmente que aqui em Sinfãs estamos completamente de acordo a que haja essa requalificação e que haja a possibilidade de colocarmos ao serviço das populações, sobretudo dos mais jovens, das pessoas mais carenciadas, soluções de construção ou soluções de adquirir uma habitação ou ter uma habitação a custos mais reduzidos. Mas e relativamente a esta questão da habitação, eu não quero deixar de parte aquilo que falei há pouco e essa questão de muita gente que não tem a ver com parte de carência, digamos assim, pessoas que até têm os seus empregos, que ganham relativamente bem, que querem construir em Sinfãs e que não estão a encontrar soluções. E não estão a encontrar soluções sobretudo por 2 ou 3 situações. Uma delas tem a ver com o facto da dificuldade que é construir em Sinfãs. Obviamente que o Presidente de Câmaras diz que isto tem a ver exatamente com aquilo que é o nosso território, as limitações que nos foram impostas, mas eu quero dizer que então houve aqui falta de negociação, porque uma das primeiras medidas de Armando Morisco quando chega à liderança da Câmara Municipal foi exatamente rever o plano diretor municipal, ou seja, houve o PDM, ou seja, houve aqui alguma coisa que falhou, porque pelos vistos agora as pessoas não podem construir, ou estão a ter grande dificuldade para construir. Outra questão tem a ver exatamente com os terrenos disponíveis para construção. Eu falava há pouco e volto a referir. O facto de não abrir novas estradas, não criar novos acessos para terrenos que estão mais ou menos encravados, utilizando um termo um pouco mais popular, não é? Que estão encravados e que não têm acessos, dificulta aquilo que é a construção da habitação. E, sobretudo, mesmo nesta área, o que está a acontecer, o que tem acontecido nos últimos anos, é uma questão também que nós consideramos grave, ou seja, está a acontecer o processo ao contrário. As pessoas estão a construir as casas em sítios que aparentemente têm dificuldades de acesso e depois a Câmara vai atrás a tentar arranjar acessos que já não vão ser fáceis e a tentar levar a água e o saneamento que já não vai ser fácil. Ou seja, nós estamos com o processo ao contrário. Nós deveríamos sim criar zonas urbanizadas que as pessoas pudessem adquirir os seus terrenos e construir as suas habitações, fixando as pessoas em Sinfãs. Porque para lá do emprego, para lá das acessibilidades, a questão da construção em Sinfãs, a ausência de soluções de habitação, está a ser também um problema no Concelho de Sinfãs que está a levar a que muita gente saia do nosso Concelho. Mas sente que, por exemplo, pelo facto de Sinfãs ser um concelho em grande parte constituído por natureza, agora também tocando no ponto ambiental, Sinfãs tem uma grande parte de serra e de mata selvagem que faz parte do seu território, sente que às vezes pode dificultar a existência de terrenos fáceis, digamos assim, para a construção? Sim, eu percebo que possa dificultar, não percebo que possa inibir que haja esse tipo de construções. Eu vou dar 2 exemplos, ou melhor, um exemplo de uma situação que é caricata. Em Souzelo existe uma zona urbanizada que é a propriedade da Câmara Municipal, que é o loteamento da Bolsa. O loteamento da Bolsa, nenhum terreno foi vendido. Nenhum terreno foi vendido. Curiosamente, ao lado do loteamento, é só casas a construir. Agora, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu para que o loteamento, que tem as infraestruturas todas e que ninguém quer comprar lá terreno, ninguém lá constrói, e exatamente ao lado, na mesma rua, existe uma quantidade enorme de casas novas? Ou seja, são estes problemas que eu acho que a autarquia tem que olhar e tem que resolver rapidamente. Nós não podemos passar 12 anos com este problema para resolver. Nós temos, e a propósito disto, lembro-me agora de uma outra situação, até porque a publicidade está na estrada que vai para esse loteamento, que é as escolas primárias. Há 10 anos atrás, quando Armando chega ao Armando Morisco e a atual gestão chega ao poder, temos o problema das escolas primárias que entretanto fecharam e estão devolutas. O que é que lhe vamos fazer? Passado 10 anos não foi encontrada uma solução. Anda-se à espera de investidores na área do turismo, mas a verdade é que os investidores ou não há capacidade de atrair ou o negócio não é rentável. Se não é rentável, temos que perceber o porquê e temos que encontrar soluções. Agora, aquilo que não se percebe é digamos que a completa desorientação que existe nesta área. Repare, a escola de Covelo é requalificada, supostamente para um espaço de apoio às atividades náuticas no Paiva. Pasme-se a proximidade, mas foi o que foi. Entretanto, uma associação
em que as lideranças são próximas desta gestão autárquica, este fim de semana disse que, afinal de contas, aquela escola é a sede dessa associação. Quando, por exemplo, este Camarão, falando no freguesia lá do fundo, conselho, há outra associação que está interessada na escola e não lhe damos a escola porque estamos à espera de um investidor. Ou seja, há aqui um conjunto e uma desorientação em várias áreas que eu acho que era importante que rapidamente o Executivo se encontrasse e que encontrasse soluções. Tocando agora num ponto que já ia iniciar, que era o turismo, já terminou a época alta do turismo, digamos assim, ou está perto de terminar. Este acabou por ser um bom ano para todo o país, também para Sinfãs, pelo menos visto de olho, viu-se muitos turistas aqui no concelho de Sinfãs, um bom regresso após a pandemia. Sente que existe ainda mais a fazer para potenciar o turismo em Sinfãs? Eu acho que existe ainda muito mais para potencializar o turismo em Sinfãs. E esta é uma das imagens que vai sendo passada pelo atual Executivo, em que efetivamente os dados não estão de acordo com aquilo que é dito. Nós não podemos esquecer que houve, se lhe quisermos chamar, alguma aposta no turismo. Houve uma tentativa também importante de dar uma nova imagem ao Concelho de Sinfãs e de tentar mostrar que o Sinfãs é um concelho de oportunidade e não um concelho dos mais pobres e dos mais atrasados. E quando eu muitas das vezes, ou algumas das vezes, falo neste discurso, eu não falo isto porque eu não tenho a responsabilidade, ou terei numa determinada área, mas como líder da oposição eu tenho que apontar aquilo que está mal. Eu não posso estar a valorizar o concelho, valorizo naturalmente junto daqueles que conheço, junto de pessoas de fora, valorizo, mas cá dentro, quando estou no meu trabalho de oposição, aquilo que eu tenho que fazer é apontar aquilo onde nós podemos ser melhores e onde podemos melhorar os nossos indicadores. E relativamente ao turismo, efetivamente aquilo que tem acontecido não é assim tão positivo. E não é assim tão positivo, eu tive a oportunidade de ver o presidente do Porto e Norte na inauguração ou na abertura da Expo Montemuro apresentar um conjunto de dados relativamente ao turismo muito animadores para o nosso concelho. Ora, eu queria aqui chamar a atenção só de 2 dados e aproveito também que os trouxe aqui 2 ou 3 dados. Relativamente às dormidas, e quando nós estamos no concelho de Sinfãs e estamos a comparar com concelhos aqui à volta, Arouca, Baião, Castelo de Paiva, Sinfãs, Marcanaveses e Rezende. Nós somos o segundo pior concelho em dormidas destes concelhos todos. Só pior do que nós só está o Marcanaveses, porque a verdade seja dita, e acho que todos reconhecemos isto, o Marcanaveses nunca elegeu, há muitos anos que não elegeu o turismo como uma prioridade. Sempre foi mais do ponto de vista comercial e industrial do que propriamente o turismo. Mas por aí se percebe isto. Relativamente àquilo que é a estada média, ou seja, quando vêm para Sinfãs, quanto tempo é que as pessoas cá estão, nós temos o pior indicador destes concelhos todos. Ou seja, nós estamos apenas com 1,6 dias que as pessoas passam cá, quando, por exemplo, em Castelo de Paiva, estamos a falar em 2 dias completos. São pequenas diferenças, obviamente, que estamos a falar num grande volume ou em algum volume de turismo. Mas são dados que mostram que as coisas não estarão assim tão interessantes ou tão positivas. Relativamente aos proveitos totais com o turismo, o Concelho de Sinfãs, destes concelhos todos, volto a repetir, Arouca, Baião, Castelo de Paiva, Sinfãs, Marcanaveses e Rezende, é o segundo pior, ou seja, é o segundo pior onde as pessoas menos lucram com o turismo. E por isso, se é verdade que há algum trabalho feito, acho que há muito trabalho para fazer e, sobretudo, muito trabalho para recuperar face a concelhos vizinhos. E ainda na última reunião, ou na penúltima reunião de Câmara, nós falávamos sobre isto. E eu falava que achava incompreensível como é que Sinfãs não aproveitava de outra forma aquilo que é o investimento que foi feito nos passadiços do Paiva. Porque os passadiços do Paiva, dizia eu, que não é uma infraestrutura da Arouca, é uma infraestrutura de toda a região e toda a gente que conseguir ir lá beber desenvolvimento económico, conseguir retirar daquela região
e daquelas infraestruturas, dividendos económicos, é bom. Ou seja, por exemplo, Nunes Pereira conseguiria ganhar muito com a construção da tal via, como mencionou há pouco e tudo mais. Claramente que sim, disso é que ninguém tem dúvidas. Em Nunes Pereira ninguém tem dúvidas nisto. Eu acho que qualquer pessoa minimamente atenta percebe que ninguém iria ter dúvidas com isto. Repare, tanto é que até um dos vereadores fez lá um investimento significativo na freguesia, exatamente, que eu tenho a certeza que vai correr bem exatamente por essa proximidade aos passadiços. Mas não é só isso que é preciso valorizar naquela região. Por exemplo, nós temos o Museu do Rancho Folclórico de Nunes Pereira, que é uma infraestrutura fantástica, que poderia ser visitada por muita gente que vem aos passadiços, que há muito tempo que espera por uns acessos condignos e que não tem. Mas, repare, relativamente aos passadiços, nós nem sequer conseguimos melhorar as acessibilidades nem a sinalização. Nós passamos no concelho todo, ninguém sabe que a partir de Sinfãs que dá para chegar aos passadiços. E obviamente que este é uma das alavancas da região que nós devemos aproveitar. Como devemos aproveitar o Douro, como devemos aproveitar o Bestança. O argumento do Presidente de Câmara é que tem feito algum investimento e que, até nessa reunião, falava que copiou um pouco aquilo que foi a estratégia da Arouca relativamente, por exemplo, aos miradores na Serra e por aí fora. Ora, nós não podemos copiar uma estratégia de alguém que fez há 10 anos atrás e que já vai 10 anos à nossa frente. Sob pena nós estamos sempre para trás. Os miradores, e eu sei que haverá gente que concorda ou que discordam, não me choca, sinceramente, a existência de miradores. Obviamente que alguns, do ponto de vista arquitetónico, não os faria assim, sou sincero. Acho que o mirador é para ver a paisagem, não para ser visto. Obviamente, e por isso acho que não deveriam ser naqueles moldes. Mas a questão é esta: será que esses miradouros vão atrair assim tantos turistas para o nosso concelho? Eu dei o exemplo da 222, que se nós estivermos aqui no verão, sobretudo em altura em que o tempo esteja agradável, nós vimos centenas ou milhares de motas, também falo nisto, também gosto de motas, a fazer a 222. São pessoas que passam no nosso concelho e que iriam parar. Eu sugeri que houvesse que Sinfãs liderasse os municípios que são abrangidos pela 222, criasse uma rota sinalizando, desenvolvendo tudo isso. Tudo isso foi esquecido, ficou em águas do bacalhau, deixamos que um concelho vizinho que começasse a trabalhar nisto. O nosso Douro, e voltamos a ideias completamente diferentes, quando nós temos uma praia de Espadanedo, em que o Presidente da Câmara insiste em não lhe chamar praia, porque se fosse praia tinha que pôr um nadador Salvador, e assim não precisa, que é um parque fluvial. Eu penso que isto é uma pequenez ao pensar naquilo que é o desenvolvimento do nosso concelho. Tem que ser uma praia, e tem que ter um nadador Salvador, porque assim as regras o obrigam. E estamos a dar trabalho a mais uma pessoa para lá estar durante o verão. E estamos a desenvolver e a dizer que Sinfãs tem uma praia fluvial, com todas as coisas boas que isso tem. Quando eu falo, por exemplo, no investimento que está a ser feito em Alpendrada, no Cais de Bitetos, o Presidente da Câmara diz-me: nós já fizemos esse trabalho há muito tempo, basta olhar para o lado de Escamarão. Ora, quem olha para as duas realidades, ainda está em construção, mas quem olha para as duas realidades percebe que do outro lado do rio o investimento em nada se parece com aquilo que está deste lado. Já estamos a falar de oficinas de barcos, bombas de combustíveis para barcos, um aumento das flubinas, um aumento dos espaços comerciais. Aquilo que nós temos nos nossos cais é uns bares com muita dificuldade em se manterem e em sobreviverem. Ou seja, eu acho que há aqui muito trabalho, e sobretudo há aqui depois uma questão que também divergimos bastante, que é uma aposta em algo diferenciador na área do turismo. Nós defendemos essa aposta, o Partido Socialista não defende. E eu acho que era importante que nós tivéssemos alguma coisa que nos distinguisse de todos os outros concelhos aqui à beira. Por exemplo, quando se fala dos passadiços do Douro, que é uma obra de Armando Morisco, que custa 2 ou 3 milhões de euros, para aquilo que já nos foi transmitido, não me parece, muito sinceramente, que seja uma obra que possa trazer muita gente a Sinfãs. Há uns passadiços em Arouca que têm especificidades muito próprias, num rio muito diferente daquilo que é o Rio Douro, num rio muito pitoresco, onde há as cascatas, há as prainhas, há a vegetação, coisa que o Douro não tem para oferecer. Um passeio
a pé no Douro ou no Paiva, parece-me que é consensual que será muito diferente. E por isso, eu julgo que esse investimento também nunca vai sair do papel. Mas se saísse, acho que era um erro, do ponto, ainda para mais se houvesse investimento municipal, que seria um erro no futuro. Por isso, nós achamos que é necessário um projeto diferenciador, um projeto arrojado, e que realmente possa trazer gente para Sinfãs. Repare... E que tipo de projeto seria? Por exemplo, onde é que colocaria esse investimento que iria para os passadiços? Onde é que colocaria? Eu acho que aqui nós temos que ser algo arrojados e algo fora da caixa, como se costuma dizer. Eu já tive a oportunidade de dizer, se eu dissesse que ia fazer uma... Se eu estivesse no município em Sinfãs e se dissesse que ia fazer uma ponte a unir as duas margens do Douro pedonal e que fosse transparente para baixo, há uns anos atrás toda a gente diria que eu era maluco, que não faria sentido. A verdade é que essa ponte, talvez não com essa dimensão, mas está em Arouca. Está a unir as duas margens do Paiva. E por isso, eu acho que nós temos que sair fora da caixa. Nós apresentamos, e não tenho medo, por muito que o Partido Socialista tente ridicularizar, por muito que tente gozar com as propostas, eu não tenho medo de as assumir que seriam propostas a avaliar. A questão de um fluviário em Sinfãs, que permitisse aquilo que é a valorização da nossa fauna e da nossa flora, que permitisse a visita de escolas, que permitisse a fixação de pessoas qualificadas na área da formação nessa área. A questão que nós falamos nisso, que por coincidência já ouvi falar isso de um dos investidores que esta liderança trouxe para Sinfãs, ou queria trazer para Sinfãs, da pista na parte da serra, da pista de gelo na parte da serra, com neve artificial. Curiosamente gozaram connosco da neve artificial e na Expo Montemuro arranjaram forma de criar neve artificial na Expo Montemuro, que não deixa de não ser engraçado. Mas pensa, são situações, estas e outras, que devem ser avaliadas. Eu não estou a dizer que vou gastar 2 ou 3 milhões de euros ou 4 milhões numa infraestrutura destas, mas tem que ser dentro deste género, até porque, por exemplo, as pistas de gelo existem já no nosso concelho, com projetos para avançar com isto. Ribeira de Pena, por exemplo, tem um projeto de uma coberta. E por isso, são propostas que eu acho que é importante avaliar e implementar. Repare que esta, por exemplo, é uma proposta, e já agora é outra das falhas que eu encontro nesta gestão, que tem a ver com o facto de não haver articulação com concelhos vizinhos. Esta proposta da pista de ski era uma proposta também do atual Presidente da Câmara de Castro Daire. Por aquilo que me apercebo, Castro Daire e Sinfãs nunca falaram sobre aquilo que há de ser o desenvolvimento da parte alta do concelho. Ou seja, há aqui muito trabalho que eu acho que é importante fazer na área do turismo, sendo que, naturalmente, não será o único instrumento de desenvolvimento económico do nosso concelho. Não é exatamente turismo, mas Sinfãs está a trabalhar no sentido de atrair nómadas digitais. Ainda há pouco tivemos um workshop aqui no auditório municipal. Sendo que esta aposta pode ser boa para o concelho, esta relação com a Portugal Nomad Association? Sim, eu acho que é importante. Mais uma vez, não foi nada que nós já não tivéssemos falado, sobretudo na altura da pandemia. Ou seja, aquilo que nós dissemos foi que há empresas, do ponto de vista tecnológico, em que estarem na Avenida dos Aliados no Porto ou estarem em Sinfãs praticamente é o mesmo, porque o trabalho que fazem pode ser feito à distância. Há uma questão que é fundamental, que é, nós não podemos ter a rede móvel conforme a rede móvel e a internet conforme temos em Sinfãs. Tem que haver aqui melhorias significativas, porque senão as pessoas não vêm para aqui para depois a internet não funcionar. Agora, naturalmente, que essa é uma área que pode vir, que pode e deve ser uma prioridade para o Concelho de Sinfãs, não atrair nómadas, não só nómadas, pessoas que do ponto de vista mais ou menos individual se vão deslocando para o interior, mas deve haver, no meu entender, uma forte aposta naquilo que é as empresas na área tecnológica para atrair para Sinfãs, até porque é uma das formas de nós fixarmos mão de obra qualificada no interior do país. E eu acho que esse é um dos grandes desafios, porque a mão de obra não qualificada ou com baixas qualificações, apesar de tudo, vão-se fixando. Numa ou noutra área, numa outra situação, vão-se fixando.
mão de obra qualificada já é muito mais difícil e essa é claramente uma oportunidade para fixar essa gente. Já estamos perto do final e agora só expandindo o nosso olhar um pouco para o restante país, mas ainda assim fixado no PSD. O PSD também mudou recentemente de liderança, estando agora Luís Montenegro à frente do partido. De que forma é que avalia este trabalho que tem sido feito, né, desde que se iniciou e esta mudança? E eu penso que no início da entrevista falámos de uma coisa que era uma das falhas do PSD em Sinfãs, não sei se recorda, que eu reconheço, que talvez nós não estivéssemos tão próximos da população quando devíamos no passado, e isso teve custos eleitorais, algo que estamos naturalmente a tentar inverter. E eu penso que ao nível nacional isso também aconteceu. Eu acho que não ponho dúvidas que Rui Rio seria um excelente primeiro-ministro, até pela sua cultura, digamos assim, pela sua formação, que seria um excelente primeiro-ministro, mas não esteve suficientemente próximo das pessoas, não esteve suficientemente próximos até do partido em si, das estruturas locais. E eu penso que a liderança de Luís Montenegro traz isso ao partido. Traz uma proximidade, e tivemos ainda a oportunidade de ele visitar Sinfãs numa das iniciativas de estar em todos os distritos, que acho que é importante, e o vir ao terreno não só é bom para aquilo que é a sua imagem, valoriza o partido localmente, mostra que efetivamente há um trabalho que está a ser feito pelas estruturas locais, mostra que as estruturas nacionais estão em consonância com as estruturas locais e que há aqui um trabalho muito próximo das pessoas. Acho que é uma pessoa mais próxima e independentemente das suas qualificações também serem, não só dele, mas de toda a gente que o acompanha, reconhecidas por todos, e por isso não ponho de menos, digamos assim, relativamente a Rui Rio. Penso que têm ambos muita competência, têm experiência governativa numa altura muito difícil do nosso país, e por isso estou convencido que chegará a líder do nosso país, nomeadamente a Primeiro-Ministro. Uhum. E agora sim, para terminar, quero deixar uma mensagem para os sinfanenses. Sim, eu acho que é importante que o Conselho vá pensando naquilo que quer para o futuro. E que seja importante equacionarmos aquilo que estamos a fazer sobre as gerações que vêm a seguir. Obviamente que, olhando para trás, há trabalho que está a ser desenvolvido, há uma mudança de ciclo que se prevê daqui a 3 anos, pelo menos o atual Presidente não será novamente candidato pelas regras atuais, e por isso terá que haver aqui uma mudança de liderança. Eu acho que é uma altura importante para o Conselho de Sinfãs avaliar bem essas mudanças. Eu penso que é importante, de vez em quando, que haja um refrescar das ideias, um refrescar de propostas, uma nova forma de olhar para os problemas. Eu penso que há muitos anos que o Conselho está nas mãos do Partido Socialista. Eu penso que é importante que haja uma reavaliação por parte dos sinfanenses dessa situação. E acho que nestes 3 anos que nos faltam até às eleições, estamos muito longe, acho que é importante de toda a gente, não só de quem está no poder, mas de quem está na oposição. De quem está na oposição, a responsabilidade de apresentar propostas, de ouvir aquilo que são os anseios da população e de tentar, na medida do possível, ir respondendo às suas solicitações. De quem está no poder, eu acho que tem que haver a humildade de quem ganhou, de quem não conseguiu unanimismos, de quem inclusivamente perdeu eleitorado, e de quem deve ouvir toda a gente e trabalhar para toda a gente, no sentido de não perdermos estes 3 anos que vêm pela frente, porque são extremamente importantes, vão ser, como tivemos a oportunidade de avaliar nesta entrevista, muito difíceis para alguns portugueses e naturalmente para alguns sinfanenses também, e por isso é importante que estejamos todos unidos no sentido de lhes darmos aquilo que é o melhor apoio e as melhores soluções para que efetivamente não só sejam felizes, como às vezes há a ideia de passarmos que estamos num concelho onde toda a gente é feliz, não sei se será assim, mas obviamente que aqui há qualidade de vida, mas que também haja qualidade económica, qualidade de criar os filhos e sobretudo qualidade de não deixar sair os filhos, porque obviamente eu já devo estar muito próximo, já não estou muito longe disso acontecer, não gostava que quando fizessem 18 anos ou 19 ou 20 os meus filhos saíssem de Sinfãs. Eu penso que esse é o anseio de qualquer pai. Obviamente eles têm que sair, têm que estudar, mas que voltem depois para junto das famílias, porque eu acho que
é junto das famílias e dos amigos que as pessoas são felizes, e é por aí que eu acho que o Conselho tem que evoluir. Muito bem, muito obrigado, vereador Bruno Rocha, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por esta entrevista. Muito obrigado. E chegamos assim ao final deste Em Destaque. Estivemos à conversa com o vereador da Câmara Municipal de Sinfãs, Bruno Rocha. Já daqui a pouco vamos ter, a partir do meio-dia, o programa Por Terras de Serpa Pinto, numa edição de Lourdes Teixeira. Até lá, tudo bom, resto de um bom sábado. Em Destaque na Rádio Montemuro.